Boa noite todo mundo! Vamos chegando, pessoal. Vamos falar hoje sobre aprendizagem, desempenho escolar, metodologia de ensino. Vamos chegando, vamos chegando. Boa noite, Madu. Obrigada por você estar aqui sempre. Oi, Samantha, que bom que você veio. Muito obrigada. Boa noite todo mundo. Vamos chegando. Mandem um aviãozinho aí, caminho para quem precisa ouvir essa live. Hoje nós vamos falar sobre aprendizagem e desempenho escolar. Vamos falar sobre a função da escola na sociedade. Vamos falar sobre desempenho escolar mesmo, né? Como que os pais, as escolas, as famílias esperam que essas crianças se apresentem na escola, se essas famílias esperam que essas crianças tenham rendimento superior ou tenham rendimento XYZ e para quê, né? Vamos falar um pouquinho da BNCC, que é uma coisa que eu pedi para você entrar, Samantha, porque é uma coisa que eu não domino, né? Então, para mim, existe uma certa dificuldade de falar disso, por isso eu pedi o apoio da pedagoga. Vamos falar sobre, não é bem inclusão, mas sobre os transtornos de aprendizagem, o quanto que esses transtornos podem ou não interferir no aprendizado formal, na autoestima, né? Obrigada por contar comigo. Além da dificuldade da aprendizagem, na autoestima, né? Na segurança, né? O quanto que isso também, essa dificuldade na escola acaba também disseminando para outros lugares, né? Então vamos conversar um pouquinho sobre isso aqui durante esses minutinhos aqui com vocês. Quero agradecer de novo por vocês estarem aqui comigo hoje. Sei que é tarde, 8 horas da noite, já estamos desligando os nossos motores, mas vocês estão aqui comigo. Muito obrigada, Caio. Obrigada, Samantha. Obrigada, Madu. Obrigada a todos que puderem participar aqui comigo. Bom, a primeira coisa a se dizer é assim. A escola, a princípio, ela foi formada lá atrás pelos jesuítas, com função de catequizar os índios, catequizar as pessoas que estavam aqui. Então a escola continuou nesses moldes, né? E hoje ela tem muito mais a função de, muito mais não, né? Ou também a função de socialização, a função de aprendizagem de conteúdos, né? Então a criança, quando pequenininha, ela entra na escola, para quê, né? Caio, você tem criança pequena em casa. Você sabe que a criança pequena precisa do modelo para aprender. Mas, puxa vida, não tem outra criança pequena em casa. Então, essa criança precisa ir para a escola para poder interagir com outras crianças e ter a socialização, e ter um modelo de aprendizagem. Além disso, vai ter alguns aprendizados, por exemplo, aprendizado de formas, aprendizado de cores, né? Alguns aprendizados que na escola, conteúdos, é isso que eu queria falar. Conteúdos que na escola eles vão desenvolver, né? Mas para além desses conteúdos, a escola espera que as crianças de todas as idades, né? No ensino infantil, no ensino fundamental 1 e 2 e no ensino médio, elas desenvolvam algumas competências e habilidades, né? Que é a tal da BNCC.
Mas, Cíntia, o que é a tal da BNCC? Como é que é? Base Nacional Comum Curricular. Mas comum curricular? Como assim, base nacional? Então, todo o país, os governantes se juntaram para poder pensar a educação no país, né? Então, vamos formar algo comum para que todo o Brasil aprenda as mesmas coisas, né? Então, desde a pessoa que está lá no norte, que está na Amazônia, o índio da Amazônia, do Iapoque ao Chuí, né? Todo mundo vai aprender o mesmo, ou vai ter que desenvolver o mesmo conteúdo, né? Para não ter tanta desigualdade, para não ter tanta desigualdade mesmo de desempenho, né? Porque na medida em que o cara do norte tem aprendizado, um conteúdo diferente do cara do sudeste, na hora de o cara do norte, o cara do sudeste migrar para outros cantos do Brasil, ele vai ter diferença curricular. Então isso vai atrapalhar. Por isso foi criada a Base Nacional, tá? De currículo. Porém, contudo, entretanto, no entanto, a Base Comum Curricular, ela não pensa só currículo em termos de conteúdo, né? Ela pensa competências e habilidades. Aí eu vou ler para vocês porque eu não tenho habilidade nesse sentido, né? A BNCC, ela pensa competência que é definida como a mobilização de conhecimentos e conceitos práticos, de conhecimentos, conceitos e procedimentos. E também pensa habilidades, que são práticas, cognitivas e socioemocionais. São atitudes e valores para resolver as demandas complexas da vida cotidiana e do pleno exercício da cidadania e do mundo do trabalho. Veja que interessante, né? Então, a BNCC, ela pensa que é importante as habilidades de convívio, né, de interação, né, de atitudes e valores para se criar um mundo melhor, para ter o exercício de cidadania e para haver a interação, né, a possibilidade de se resolver problemas, né? Então isso pensa a BNCC, né? Através dessas habilidades, né, a pessoa vai conseguir ter pleno desempenho na sua vida formal, né, na sua vida acadêmica. Então, vejamos aqui. A pessoa entra na escola lá pelos 3, 4 anos, né, no ensino infantil, e vai tendo como desafio, né, a interação com os colegas, né? Então, com isso ele vai começar a desenvolver a flexibilidade, a resolução de problemas, a convivência com o outro, né? No sentido de flexibilidade, no sentido de ter que ceder, de ter que resolver problemas, no sentido de eu vou ter que colocar o cubo dentro da caixinha, né? Mas eu não tenho nem a coordenação que eu vou desenvolver durante a aprendizagem formal, e não tenho também a apreensão de fazer isso, né? O movimento. E também não tenho a coordenação visomotora porque eu não sei se isso serve. Então tudo isso também vai ser desenvolvido durante esse conteúdo vai ser desenvolvido durante a educação infantil, porque vai fazer com que a flexibilidade, com que a resolução de problemas, né, vai sendo
manejada aí com essas pessoas, né? E isso vai sendo cada vez mais dificultado, né? Então, cada vez que a criança vai crescendo, oi Cláudia, que bom que você entrou, obrigada. Cada vez que você vai crescendo, cada vez que as pessoas vão crescendo, os desafios da escola, os desafios sociais vão aumentando, né? Por isso, também as habilidades, as necessidades escolares também vão aumentando, né? Oi, Renato. Conforme a gente vai crescendo, então, as habilidades escolares vão sendo necessárias outras habilidades para que a gente possa ir resolvendo outros problemas, né? Só que, veja bem, eu tenho uma habilidade desenvolvida dentro de casa. Então vou dar um exemplo aqui mais prático para a gente poder pensar junto. Na minha casa, todo mundo pensa de forma mais tradicional. Todo mundo entende, que aí eu vou juntar também as metodologias, tá? Então, todo mundo entende a aprendizagem formal de forma mais tradicional, ou seja, os livros é que vão nos ensinar, a televisão não ensina nada, né? O ensino formal é através da escola que eu vou conseguir ter uma ascensão profissional, social, né? Porém, eu vou chegar na escola e a escola vai ser mais aberta, né? Ela vai ter todas essas habilidades. Ela vai ter a habilidade de resolução de problemas, de flexibilidade, de convivência, de demandas complexas, de resolução de problemas de demandas complexas do cotidiano, né? Então, ela vai ter todas as habilidades e necessidades para se resolver. No entanto, ao chegar na escola, essas habilidades e competências serão desenvolvidas de forma mais prática. Não vai ter uma lousa, não vai ter um quadro, não vai ter um professor, né, ditando as regras. Isso vai ser construído junto em comunidade. Opa, peraí, né? Mas o jeito que eu penso a escola, né, o jeito que eu penso a aprendizagem, eu na minha casa, é muito diferente dessa escola. Eu vou ficar muito perdido, né? Eu acredito na lição de casa, eu acredito no ensino que o professor ensina e o aluno aprende, né? Eu não acredito que uma escola onde tenha projetos, onde tenha uma sala mista, onde tem crianças de 7 a 10 anos juntas. Não, isso não pode acontecer. As crianças têm que ter uma seriação. Então, no meu ensino tradicional, eu não posso pensar uma escola aberta, né? Uma escola mais humanista, né? Uma escola mais construtivista. Eu vou precisar pensar a escola mais tradicional. Na medida em que eu penso o contrário também, eu penso que a escola precisa ser um lugar mais aberto, de construção de afetos, de construção de relações, em que as pessoas vão juntas, né? Construindo conhecimento, que o professor é só mediador do conteúdo, né? Que não existe um conteúdo rígido para se seguir. Na medida em que eu penso dessa forma, se eu colocar o meu filho numa escola mais tradicional, onde o professor ensina e o aluno aprende, onde cada um tem que ficar atrás do outro, né? Onde vai ter um monte de lição de casa, vai ter prova, né? Vai ter pouco trabalho, né? Oi, Fabrício, que bom que você está aqui. Onde vai ter trabalho, tudo isso vai interferir no
no modo como meu filho vai entender também a aprendizagem. E isso pode muitas vezes entrar em conflito com as nossas ideias de casa, né? Então, por que eu tô dizendo isso? Por que eu tô querendo juntar todos esses assuntos? Porque assim, na medida em que a gente vai escolher a escola para o nosso filho, né? A gente não vai, claro, a gente vai escolher também, ou preferencialmente, a escola perto de casa. Porque afinal de contas, o transporte, né, para a escola também pode ser um desgaste, também pode ser um fator de desgaste, né? Eu acabei de atender um menino que ele me disse que ele mora no Ipiranga e ele estuda em Perdizes. Para quem não é de São Paulo, eu não sei fazer relação aí, desculpa, gente, mas para vocês terem uma ideia, assim, são tipo uns 10 quilômetros de distância, tá? Pensando que São Paulo é a cidade do trânsito, tá, gente? Então, 10 quilômetros de distância, a gente faz, acho que 1 hora, né? Pra exagerar, pra brincar um pouquinho. Então, imagina, todo dia você leva 1 hora pra ir e 1 hora pra voltar da sua escola, né? E o cansaço disso, o tempo que se perde. Então, isso é um fator que também vai influenciar no desempenho da criança na escola. Vocês concordam comigo? Na medida em que eu escolho uma escola muito longe, eu também vou estar prejudicando o rendimento do meu filho. Na medida em que eu escolho uma escola muito perto, mas que essa escola não tem uma boa reputação, como disse o Renato outro dia para mim, também não vai me ajudar, porque essa escola não vai conseguir trazer os benefícios que eu espero para o meu filho, ou para o meu afilhado, ou para o meu, né, seja lá, meu protegido, vamos dizer assim, né? Então, o que eu, como pai, como mãe, como padrinho, madrinha, né? O que eu quero com a escola, né? A escola também tem essas funções, tá? Vai ter a função de ajudar o aluno a conhecer, né? A entender a história da humanidade, vai ter a função de poder ajudar a pessoa a resolver problemas, vai ter a função de flexibilizar as coisas, de relacionamentos. Tá bom, mas eu, como pai e mãe, o que eu quero do meu filho, né? Aí a gente vai entrar no desempenho escolar. Eu quero que meu filho entre na escola para quê? Para que ele tenha sucesso na vida, né? Para que ele ganhe muito dinheiro, para que ele tenha um bom emprego lá no futuro, para que ele entre na USP quando ele for para a universidade. O que eu quero com a escola para o meu filho? Ou eu quero que ele seja um cara que ele tenha possibilidade de raciocinar e de fato resolver problemas, né? Eu vou só abrir um parêntese aqui rapidinho, porque senão não sou eu, né? Lendo a BNCC, eu encontrei um ideal de escola que eu não vi nas escolas reais, tá? Pronto, falei. Encerrei o assunto, tá? Depois a gente discute isso. Mas, então, respondendo ao Fabrício, né? Qual o papel da escola? O papel da escola, de verdade, é fazer com que as pessoas consigam, além de adquirir os conteúdos, né? Além de fazer com que as pessoas consigam compreender os conteúdos, ela tem a função de melhorar relacionamentos ou melhorar não, né? Promover relacionamentos interpessoais, promover raciocínio lógico, né? Capacidade de resolver problemas, flexibilidade, né? Isso tudo, competências socioemocionais,
como diz aqui a cognitivas e socioemocionais, como diz a BNCC, né? A BNCC diz, BNCC, Fabrício, é a Base Nacional Comum Curricular que o governo, o Brasil criou para que a gente possa ter uma base comum, tá? De aprendizado de norte a sul do país. Para quê? Para que todos possam ter a mesma oportunidade. Oportunidade de ter uma ascensão. Porque assim, por mais que a gente não queira, isso a gente já falou semana passada das metodologias escolares, por mais que a gente não queira, a sociedade está baseada num pensamento tradicional, né? Então a gente ainda pensa que a escola tem a função de promover conhecimento, né? Para que esse aluno possa ter uma ascensão profissional, social lá na frente, né? Então, mal ou bem, vai ser essa a função da escola de verdade. Falei demais, né? Não era assim que eu queria falar, mas tudo bem, eu queria ser mais bonitinha. Eu não consigo, tá? A função da escola de verdade ela é promover a interação, a melhoria cognitiva, né? E socioemocional dos sujeitos, dos estudantes. Como? Desenvolvendo, a gente brinca, né, que a escola e o videogame são muito parecidos. Conforme você vai passando de nível, né, você vai dificultando as coisas, né? Então, conforme você está no nível 1, que é o educação infantil, você tem necessidades básicas a serem desenvolvidas. Na educação fundamental, você tem outras funções a serem desenvolvidas, outras competências mais complicadas, mais complexas a serem resolvidas. E assim vai. No entanto, antes disso, inclusive não só a educação física, mas os trabalhos em grupo, eles são também para desenvolver essas competências socioemocionais, né? Essa capacidade de resolver problemas um com o outro, né? Também está inserido nessa questão dos trabalhos em grupo, né? Samantha, por favor, me corrija se eu estiver errada, tá? Me ajuda aqui porque eu tô insegura do que eu tô falando. Conforme eu tenho metodologias de ensino que ajudam a promover essas competências e habilidades que a BNCC fala, a gente tem formas de pensar diferentes para se promover esses conhecimentos, tá? Então, como eu já disse semana passada, a gente tem a metodologia tradicional, a metodologia humanista, a proposta construtivista, né? A gente tem algumas propostas educacionais. Não existe uma escola melhor do que a outra, né? Não existe uma como é que se diz? Uma metodologia melhor do que a outra. O que existe é algo que está mais de acordo com o que eu penso, né, de aprendizagem para minha família, né, o que eu penso o que faz sentido para mim como sujeito, né, como aprendente, como estudante. Eu vou colocar o meu exemplo, que foi o que aconteceu, que eu fui perceber só depois, muito lá na frente, com a psicopedagogia. Eu, em casa, sempre tive uma família muito construtivista, vamos colocar assim, muito aberta, com muitas trocas, a hierarquia não estava muito presente. Óbvio que tinha hierarquia, mas não estava sempre muito presente, porque a gente sempre tinha uma interação muito boa entre pais, filhos, tios, né? Então não tinha uma hierarquia estanque, né?
Pois é, são perfis diferentes. Como é que eu vou colocar? Vou voltar, peraí. Eu vou continuar minha fala antes de responder você. Conforme eu fui para a educação formal, né? Eu estava no ensino infantil, numa escola construtivista, bem aberta, né? Porém, quando eu fui para o ensino formal, eu fui para uma escola religiosa, bem tradicional, né? E eu não me adaptei àquela escola, só que eu não entendi o que era se adaptar à escola ou não, né? A escola tradicional para mim não fazia sentido, porque como assim eu não podia acessar o professor? Como assim o professor estava lá longe e eu não podia conversar com ele, né? Como assim o professor dizia que eu não sabia nada, né? Óbvio, eu não sabia nada, né? Mas eu tinha alguns saberes e isso não foi valorizado durante o meu aprendizado. Só que isso me acarretou numa dificuldade e não um transtorno, vou chegar já aí, numa dificuldade de aprendizagem. Por quê? Conforme eu fui desenvolvendo as habilidades e competências que a BNCC fala, e naquela época ainda não tinha BNCC, tá? Não me sacaneie, por favor. Oi, Débora, que bom que você tá aqui. Conforme as habilidades e competências não foram desenvolvidas comigo ou em mim, né? Porque eu não conseguia desenvolver, eu fui taxada como hoje a gente diria que é um TDAH, né? Como uma desatenta, como uma pessoa devagar, como uma pessoa que tem muita dificuldade escolar, né? Não se pensava naquela época, em 1981, acho, por aí, não se pensava dificuldades escolares, assim como não se pensava transtornos escolares, né? Por quê? Acreditava-se que a escola tinha que desenvolver o seu papel a qualquer custo, né? E que o aluno tinha mais que obrigação de aprender. Como assim? O garoto não faz nada o dia inteiro, só estuda, não vai aprender como, né? Não é bem assim que funciona, né? A gente sabe que muitas coisas interferem no aprendizado, né? Por exemplo, meus pais estão se separando. Nossa, isso vai interferir no aprendizado. Como assim? Todas as fantasias que isso pode acarretar, né? Como ao contrário também, meus pais estão se separando. Eu vou focar na escola, né? Porque assim eu não preciso pensar nas dificuldades familiares, né? Pode ser também o contrário, né? Pode dar o efeito reverso, né? Só que isso ninguém olha. Quando há um sucesso escolar, ninguém diz, nossa, que estranho, essa pessoa era mediana, agora ela tá super bem. Algo está equivocado. Não, só se pensa para baixo, né? As escolas, elas o tempo todo promovem esse sucesso, né? Essa competição entre os alunos para que o sucesso esteja sempre presente. Se falamos, não falamos, mas muitas pessoas, mudança de escola, mudança de bairro, né? No meio do semestre também influencia no aprendizado, porque, né, eu perco amigos, eu perco o fio da meada, né? Eu vou para uma metodologia diferente, né? Ou um jeito de o professor ensinar diferente. Às vezes a metodologia não é diferente, ou a proposta de ensino não é diferente, mas o jeito de ensinar é diferente. As pessoas têm ritmos de aprendizagem diferentes, isso mesmo. Muitas pessoas dizem isso, né, Samantha? Que sofrem
sofrem na escolarização porque não se entendem, né? Porque não conseguem entender como que funciona o próprio aprendizado, né? E aí, na medida em que não entende como funciona o próprio aprendizado, fica perdido ou taxa-se de disléxico, de descalculia, de transtornos XYZ, né? Transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, autismo, né? Depressão e todas as possíveis psicopatologias que estão aí postas, né? Não se pensa numa dificuldade de adaptação escolar, né? Não se pensa, só colocar um caso aqui mais legal também, que não é meu. Eu tenho uma cliente hoje adulta que estudou num colégio de padre. Até uma certa idade, ela gostava do colégio. Depois ela foi, né, não se adaptando, conforme ela foi crescendo, ela foi entendendo que aquele colégio não fazia mais sentido para ela. E ela foi pedindo para os pais tirarem ela da escola. Ela não foi ouvida, né? E isso trouxe prejuízos sérios, não só na autoestima, em que até hoje ela diz, eu não sou ouvida pela minha família, olha que sério isso. Também no aprendizado dela, ela não acredita, porque ela diz, eu não aprendi lá, né? Como é que eu vou aprender aqui? Né? Agora na graduação não vou aprender mesmo, porque vai ficar mais difícil, né? Então percebe o quanto que a escolha da escola é importante para os nossos filhos, é importante para a nossa autoestima, né? É importante para que a gente possa pensar como que a gente vai viver para o resto da nossa vida, né? Eu disse que eu ia entrar nos transtornos de aprendizagem, né? Primeira coisa, como eu já falei, transtorno não é dificuldade. Dificuldade é algo que é momentâneo muitas vezes, né? Pode ser apenas de uma matéria. Por exemplo, eu, Cíntia, sempre brinco, eu sou de humanas. Não me peça para fazer uma prova de física. Não me peça para fazer uma prova de matemática. Eu sou péssima nisso, né? Química, então, nem pensar. Porém, já te respondo, peraí só um pouquinho. Porém, o transtorno, ele tem muito mais a ver com a questão neurológica e cognitiva, né? As escolas avaliam constantemente o conteúdo acadêmico, sim. E quanto às outras habilidades e competências? Existe de fato um acompanhamento da escola? Existem protocolos elaborados pelos psicólogos? Polêmico, adoro polêmicas. Vamos dizer que existe uma lei que está sendo implementada que exige que os psicólogos estejam dentro da escola. Porém, ainda não existem psicólogos dentro da escola. Ainda não existem profissionais da saúde que possam cuidar tanto dos alunos, dos estudantes, como dos professores. Tá todo mundo muito descuidado, né? As habilidades e competências, elas de fato, né? Como eu disse agora há pouco, que eu brinquei, que eu não consigo não falar, né? Eu, nos meus 21 anos de profissão, não vi nenhuma escola que, de fato, valorizasse as habilidades e competências. Para não dizer que não vi nenhuma escola, eu vi algumas escolas de educação infantil que valorizavam, sim, as habilidades e competências socioemocionais das crianças, né? Que valorizavam a questão da interação. Eu fui esses dias numa escola que foi bem interessante. Eles valorizam a escolha da criança, né? A habilidade específica da criança. Por exemplo, a criança não gosta de música, né?
música para ela incomoda, né? Então ela vai, se insere, faz o exercício que tem que fazer e ok, né? Acabou. Não é exigido mais do que isso, que é para ela, né? Porém, é uma criança que adora brincar junto, né? Estar junto, brincar de correr, brincar de pular, né? Então, na aula de educação física, eles sempre dão prioridade para essa criança, né? E isso não é só currículo, isso é também valorizar a competência de cada um, né? As habilidades de cada um. Porque justo, cada um tem uma habilidade e competência específica, né? Graças a Deus ninguém é igual a ninguém. Porém, na medida em que as escolas vão se especializando, né? Ou os currículos vão sendo implementados de forma mais rígida, fica mais difícil as escolas ficarem mais abertas ou mais construtivas, né? Existem escolas, sim, que elas conseguem dar o currículo, né? Dar o conteúdo através de projetos, através de trabalhos, né? Através de debates. Poucas, né? E se a gente for ver a escola pública, então, isso é mínimo. Eu atendi uma uma moça que me dizia, na minha escola onde eu trabalho, tem uma professora de história que ela não dá aula, né? Como assim ela não dá aula? Pois é, ela aborda um assunto, tema, com os alunos, né? E ela vai debatendo com os alunos, construindo conhecimento junto com os alunos, né? Pensando junto com eles como foi que aquele autor chegou naquela conclusão, né? Ou pensando junto com os alunos as diferentes vertentes de cada assunto, né? E pede inclusive para eles pesquisarem, né? Ah, mas professor, pois é, muitas vezes eu não tenho computador em casa. Então, mas você tem biblioteca, né? Ainda existem bibliotecas públicas no São Paulo, né? Não sei no Brasil, mas em São Paulo eu tenho certeza que tem. Acho que eu te respondi, né? Marcelo Imoto. Se eu não te respondi, pergunta de novo, por favor. Porque assim, conforme o currículo, obrigada, conforme o currículo vai ficando mais específico e, junto com isso, conforme a exigência do Enem, do vestibular, do sucesso da escola, né? Ou do sucesso na vida, vai sendo mais exigido, mais difícil vai sendo cada um entender as próprias competências e habilidades, né? Vai ficando cada vez mais difícil flexibilizar o aprendizado, né? Ou viver a questão do como é que ele diz aqui? Peraí, deixa eu voltar aqui. Viver vai ficando cada vez mais difícil desenvolver as habilidades práticas, cognitivas e socioemocionais, né? Vai ficando cada vez mais difícil desenvolver atitudes e valores para resolver demandas complexas da vida cotidiana. Não, né? Vai ficando cada vez mais claro que a escola vai valorizar o conteúdo para passar no vestibular, porque o sucesso é a aprovação no vestibular, sim, né? Poxa vida, meu filho vai passar na USP, né? Paguei Dante Alighieri para meu filho passar na USP, né? Eu prometi que eu não ia falar desse jeito, mas tá bom, vamos lá. É muito difícil hoje para os professores e para as
para as famílias, né, poderem flexibilizar ou valorizar só essas habilidades e competências, porque existe um mercado, né? Existe uma demanda de mercado que as pessoas chamam de liberalismo. Cláudia Caparrós me ajuda aqui, que essa parte é contigo, né? Então, o mercado exige que a gente tenha algumas capacidades ou algumas competências para poder atuar, né? Então, poxa vida, como é que eu vou entrar no mercado de trabalho, né? Se eu for muito crítica, se eu for muito perguntadeira, se eu não for muito obediente, né? Isso não faz parte do mercado de trabalho. E lembra aqui que ele falou, que a BNCC fala aqui, ó, atitudes e valores para resolver as demandas complexas da vida cotidiana, do pleno exercício da cidadania e do mundo do trabalho. Então, sim, existe uma necessidade de a gente ir para o vestibular, passar no vestibular e entrar nesse mundo do trabalho. Afinal de contas, o que rege no mundo é o dinheiro, né? Por isso que muitas vezes é tão difícil a gente viver ou viver uma situação escolar mais mediana, né? Por isso que é tão difícil tantas vezes a gente não conseguir o sucesso esperado. Vou tirar 10, né? Porque se eu tirar 10 agora, eu consigo passar no vestibular, né? Se eu tirar 10 em todas as matérias, eu vou ter o sucesso no vestibular e do vestibular eu vou conseguir passar para a faculdade XYZ e vou conseguir ter o melhor estágio e vou conseguir isso, aquilo, aquilo outro. Para quê? Né? Para que eu preciso de tanto dinheiro? E eu tenho uma cliente que ela diz assim: Cíntia, a gente precisa de muito pouco. Ela gosta muito de estar no sítio, né? De mexer com marcenaria. E ela fala: Cíntia, a gente precisa de muito pouco, né? A gente precisa de um teto e comida na mesa. Né? A gente não precisa de um carro do ano, de um carro de luxo, de ter talheres de prata. A gente não precisa disso, né? E aí a gente se questiona, precisa? Né? É algo que a sociedade valoriza, é algo que muitas pessoas valorizam. Eu quero que meu filho passe na USP, porque eu quero que meu filho passe para a Deloitte, né? Que é uma multinacional aí. Porque olha que orgulho, meu filho passou na Coca-Cola, né? Ele trabalha na Coca-Cola. Mas ele é feliz? Né? Voltando, né? Durante o nosso aprendizado, a gente acaba percebendo que a gente tem algumas dificuldades específicas, né? A gente às vezes tem dificuldade na matemática, às vezes a gente tem dificuldade no português, às vezes a gente tem dificuldade na história, né? Porém, contudo, entretanto, no entanto, sem dúvida, Madu, a gente ter dificuldade, né, é algo mais localizado, né, é algo mais específico da matéria, ou é algo mais temporal. Outra coisa é a gente ter um transtorno, que a gente tem os transtornos de aprendizagem, que são a dislexia, a disgrafia e a descalculia, né? A dislexia, ela é uma dificuldade na leitura, né? Uma dificuldade em decodificar letras, decodificar as palavras, né? Muitas vezes tem inversão de letras. Muitas vezes a dislexia, ela vem junto com a disgrafia, que é uma incoordenação na hora de escrever, né? Aí o Fabrício pode ajudar muito, porque o Fabrício é fisioterapeuta. Então ele pode ajudar muito nessa questão da
ortografia, do movimento, do fortalecimento do movimento, né? Essa musculatura não está pronta para a escrita, né? Por isso que lá atrás, na educação infantil, também tem educação física, para fortalecer a musculatura da criança, para preparar essa criança para poder sentar em frente à cadeira, em frente à lousa, e escrever e estudar, né? Então, junto com a dislexia, muitas vezes tem a disgrafia. E a gente tem também a descalculia, que é a dificuldade ou transtorno nos cálculos, né? A descalculia, ela tem, claro, tem a ver com a matemática, mas tem a ver com a interpretação do exercício, né? Por mais que eu leia e que eu não tenha dificuldade com a leitura, não tenho uma dislexia, né? Eu não consigo compreender qual é a operação matemática que está ali envolvida, porque o meu raciocínio lógico não está organizado para isso. E isso é mais neurológico do que emocional. Mas, obviamente, acaba afetando o emocional, certo? E a gente tem aí uma coisa que não é transtorno escolar, mas que acaba também interferindo na aprendizagem, que é a dislalia, antiga gagueira, né? A dislalia, conforme a criança não consegue falar direito, né? Ela também muitas vezes não vai conseguir escutar direito, né? Ou se ela escuta, ela não vai conseguir decodificar a palavra, né? Vou colocar um exemplo aqui para vocês, que não é um transtorno escolar, mas sim uma dificuldade. E uma dificuldade cultural, né? Para vocês entenderem o quanto que a adaptação cultural também é complicada na hora da escolarização. Eu, no 5º ano, com 12, 13 anos, eu me mudei de São Paulo para o Rio de Janeiro. E nisso, eu tive que ir para a escola e tinha desenho geométrico que eu nunca tinha tido na vida. E a professora falava de um tal de prisma. Legal, Fabrício? A educação física também educa a organização do espaço. Show de bola, né? Organização do espaço não só físico, mas do caderno, né? E também do sujeito. Olha que importante isso. Na medida em que eu tenho uma organização espacial, eu consigo saber o que é frente, o que é trás, o que é lado, o que é outro lado, né? Esquerda e direita. Eu sei. A gente consegue perceber o que é grande, o que é pequeno. Isso tudo é importante na hora da escrita. Veja, a disgrafia, ela tem toda essa dificuldade de organização espacial, né? Se a pessoa tem uma disgrafia e uma dislexia, ela vai ter uma grande dificuldade de conseguir escrever neste papel de forma organizada, né? Porque a orientação espacial foi embora, né? Imagina a confusão que dá quando a criança tem as 3 coisas juntas, né? A disgrafia, a dislexia e a descalculia, né? Essa criança vive uma dificuldade escolar séria, né? E aí a escola entende que isso é uma dificuldade só da criança, né? Recentemente foi promulgada uma lei em que é exigido do poder público o tratamento de transtornos escolares, né? Isso foi um marco fundamental aí. Já tem essa exigência quanto ao autismo, né? Agora essa exigência quanto aos transtornos escolares. E como é que se trata isso? Com psicopedagoga, com psicólogo, com fonoaudiólogo, né? Muitas vezes com fisioterapeuta, com terapeuta ocupacional, toda uma equipe multidisciplinar para que essa criança possa, sim, se organizar no espaço, né? Compreender
o que se fala e o que se ouve, né? Compreender a leitura, né? Desenvolver um raciocínio lógico e junto com isso, porque o psicólogo, aí puxando a farinha para o meu lado, nossa, já são 8h58, eu não tinha me dado conta do horário. Também uma questão de autoestima, né? Porque conforme eu tô mais segura comigo mesmo, eu consigo me arriscar mais. Conforme eu tô mais segura com o que eu tô aprendendo, eu posso me arriscar e posso me frustrar, né? E a frustração não vai me derrubar tanto. Isso é muito importante. Mas eu ia brincar com vocês, né? Que a questão cultural também é importante. A professora de desenho geométrico dizia prisma. E eu entendia P-R-I-G-I-M-A. E não era G-I, era S. Né? Porque o S do Rio de Janeiro é diferente do S de São Paulo. Né? Assim como o R do Rio de Janeiro é diferente do R de São Paulo. E a adaptação do ouvido foi difícil nesse tempo, né? Porque eu não entendia o que a professora falava. E eu, muito tímida, não perguntava. Então, percebe que o emocional da pessoa também interfere no aprendizado, né? Também interfere no como ela vai se apresentar nessa escola. Então, voltando ao que a Marcela falou, seria extremamente importante ter um profissional de saúde dentro da escola. Ter um profissional, um psicólogo escolar, que olhasse realmente esse caminho, esse processo de aprendizagem dessa pessoa, né? Que ele conseguisse perceber se as habilidades e competências, fossem realmente desenvolvidas, né? Na medida em que o psicólogo consegue acompanhar, ou o profissional consegue acompanhar o aluno, o estudante, no seu processo de desenvolvimento escolar, né, esse sujeito consegue se sentir seguro para poder caminhar de forma mais estável, né, no seu aprendizado. Porque aí, conforme ele tirou uma nota baixa, ele não vai se acabar. Ele não vai achar que o fim do mundo acabou, o fim do mundo chegou, né? Ele vai entender que o erro é também uma possibilidade, né? O fracasso, ou nem fracasso, mas o mau desempenho num determinado momento pode ser também uma possibilidade, né? E a superação dos transtornos também é uma possibilidade, porque ele está em acompanhamento. Percebe? Marcelo, seria essencial se a gente conseguisse colocar profissionais adequados dentro da escola, né? E também conseguisse olhar para esses professores e acolhê-los, porque eles também estão em desespero, né? São muitos alunos dentro de sala de aula. Samantha, me ajuda a falar aí, né? São muitos alunos em sala de aula que muitas vezes os professores, cada um com a sua individualidade, não conseguem dar conta, né? Então, sim, seria muito interessante se a gente pudesse colocar um profissional da saúde, um psicólogo, para acompanhar essas crianças. Mas, né, infelizmente a gente ainda não conseguiu chegar nesse ponto. Mas olha, estamos aí caminhando para isso, né? Trabalho de formiguinha sempre, eu brinco que eu sou poliana, né? Eu acredito nas possibilidades. Bom, gente, falei demais. Acho que era isso que eu precisava falar para vocês. Queria ouvir se vocês têm dúvidas, queixas, sugestões. Volta quando a conversa é boa. A hora passa muito rápido, é verdade. Obrigada, Fabrício, por você estar aqui. A demanda é muito grande, as salas são superlotadas, é isso mesmo. E acho que a escola pública ainda é pior, né? Porque tem uma carência de... Como é que chama?
uma carência muito mais de, não só de conteúdo, né, mas de muito mais coisas, né, uma carência afetiva, uma carência de substâncias, né. Ai, obrigada, Samantha, eu tava super insegura hoje, você viu? Falar de pedagogia não é uma coisa simples, mas é uma coisa fascinante. Agradeço muito a presença de todos vocês, a ajuda de todos vocês. Obrigada, Marcela, obrigada por você estar aqui, pela contribuição. Obrigada por você dizer que é excelente. Volto semana que vem. A gente vai pensar outros assuntos a partir de agora para as férias. Vamos pensar em férias, vamos pensar em brincadeiras. Vamos fazer diferente agora, tá bom? Um abraço para todos vocês e até mais.